Uma boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, nos ampare a todos nesse momento. Essa noite a gente vai conversar um pouco sobre aceitação. O que é, para que serve a aceitação. E para dar início, onde trata das aflições dos seres humanos, há uma frase no item 13 que diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das provas pela maneira como encara a vida terrestre, ou seja, pela maneira como aceita as provas que chegam até ele. Você aumenta ou diminui o sofrimento dessas provas. E também no livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, ele nos diz assim: aceitar a nossa realidade tal qual ela representa é um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar com satisfação a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima. Então, nesses dois exemplos, nessas duas frases, um no Evangelho e outro no livro Renovando Atitudes, ele nos traz algo importante para refletirmos sobre a aceitação. Nos mostra que a aceitação nos traz equilíbrio. A aceitação nos permite tranquilizar o nosso emocional e, a partir daí, tomar atitudes de paz, tomar atitudes de equilíbrio, equilibradas a partir daí. Porque enquanto você está naquela turbulência, qualquer decisão que você tomar ali, naquele momento, às vezes pode trazer dificuldades sérias, dependendo da atitude e a decisão que você tomar. Porque a aceitação é uma força muito importante, muito grande que o homem tem dentro de si. E essa força que a gente traz dentro de nós que permite que a gente compreenda as experiências que nós estamos passando. Pela aceitação é que nós vamos entender tudo o que se passa conosco, as dificuldades, as coisas boas, né? Então é a aceitação, porque a aceitação é uma questão de fé. A aceitação é a fé em ação. Uma passagem do Momento Espírita, se alguém colocar lá na internet e puxar aceitação, Momento Espírita, ali ele vai relatar que a aceitação é uma questão de fé. E realmente nós vamos ver que é mesmo. Porque quando eu aceito as provas, da qual estou passando, eu tenho fé. E eu tenho fé por quê? Porque eu sei que o que eu estou passando hoje é melhor para mim. É o mais importante para mim, né? E agindo assim, eu possibilito que forças do bem, força da equipe espiritual, força do meu anjo da guarda, haja sobre mim para o meu bem-estar, para o meu reequilíbrio naquele momento, né? Porque eu sei que aceitando aquela dificuldade, uma hora ela vai passar. Aí que está a fé, aí que está a esperança de que vai passar.
há um relato em que, no momento de grande amargura, né, na vida de Chico Xavier, ele pede para Emmanuel que leve um recado para a mãe de Jesus, para que ela possa dar uma orientação para ele, o que ele deve fazer, o que ele precisa fazer para resolver aquela dificuldade que ele se encontrava, uma grande amargura. Passado alguns dias, Emmanuel retornou e disse: Chico, eu tenho um recado da mãe de Jesus para você. E o Chico tomou a caneta e um papel e foi escrever a mensagem. E aí disse: Emmanuel, pode me dizer que eu vou anotar. Aí Emmanuel disse: Maria Santíssima mandou dizer, Chico, que isso também passará. Mas só isso? Só isso? O que é isso quer dizer? Nós imaginando, ela poderia dizer: Chico, aceita as tuas provas. Isso vai passar. Tenha fé, isso vai passar. Então, aceitar não é uma questão de fé. A aceitação é sempre o caminho do equilíbrio. Eu imagino que todos aqui já passaram por momentos de aflições, momentos de grande tristeza, momentos que, de certa forma, passou um certo desequilíbrio na vida de cada um. E nesses momentos, é difícil você tomar qualquer atitude. É difícil, e aí você tem que buscar um equilíbrio para poder, dali em diante, tomar as decisões, seguir em frente. Mas aí eu posso dizer assim: aceitação é uma covardia, é você ficar parado, é você aceitar tudo passivamente. Eu não posso reagir como é assim. É totalmente ao contrário. Às vezes, a aceitação pode até ser confundido com uma paralisia, com uma falta de interesse, né? Pode ser um conceito nesse nível, que a gente pode ficar estagnado, mas não. Com a aceitação é exatamente o inverso, pois quando eu aceito, eu resgato as minhas forças, eu busco o que eu tenho de melhor, eu busco a minha força interior, para dali em diante eu começar a tomar as minhas atitudes, para dali em diante eu começar a agir, né? Para que eu possa transformar, mudar aquela dificuldade, aquela aflição momentânea por qual eu estou passando. Aceitar significa estar aberto às mudanças. A não aceitação nos fecha, nos paralisa naquele evento, naquele momento, naquela aflição, nos paralisa. A aceitação, ela nos mostra oportunidades, né? Em 1812, Reinhold Niebuhr, eu acho que é essa a tradução do nome dele, ele era um teólogo americano muito influente na época, e ele escreveu uma oração na época. Eu acho que alguém já ouviu essa oração, e ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível, e sabedoria para discernir entre as duas, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho da paz. É a mesma coisa que dizer, aceitando as dificuldades para ter paz. Mais à frente nós vamos ver por que aceitar. Por que a aceitação? Por que aceitar as dificuldades? Por que aceitar as coisas ruins, as aflições que nos acontecem? Mas a oração dele nos diz ainda o seguinte:
aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, confiando que o Senhor fará tudo certo se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na eternidade. Aqui ele nos mostra que eu aceitando eu posso ser feliz razoavelmente agora. Se eu não aceitar, eu vou estar numa turbulência, num tormento sem fim. Aceitando, nessa vida, razoavelmente, eu vou ter paz. E adquirindo essa paz, esse equilíbrio nessa existência, na eternidade, como nós podemos dizer, nas próximas reencarnações, nós poderíamos ter ainda uma felicidade, uma paz ainda mais profunda. Então, a importância da aceitação das coisas que nos acontecem. Mas como fazer mudanças? Né? O que nós devemos mudar? A gente começa a se perguntar, o que eu devo mudar na minha vida? Eu não sei por onde começar, eu tenho tanta coisa ruim que está acontecendo na minha vida, parece que um turbilhão acontece tudo uma vez só. Né? Como reconhecer uma mudança, se é possível mudar ou não? Né? Na nossa passagem aqui pelo planeta Terra, sempre vai acontecer coisas ruins. Por quê? Porque esse mundo é de provas e expiações. Não que sempre vai acontecer coisas ruins. Com cada um, em determinado momento, vai vir dificuldades que não são castigos divinos, mas sim leis como ação e reação, que na própria leitura diz ali, você plantou, você vai colher. Se você plantou espinhos, não vai colher flores. Então, na atualidade, na nossa vida agora, aquilo que acontece conosco são colheitas de um plantio. Então, nós devemos cuidar muito do que a partir de agora nós estamos plantando, para que lá na frente as colheitas cheguem e nos causem tormentas, e que nós temos que aceitar essas tormentas e essas dificuldades em nossas vidas novamente. Né? Então, o problema sempre vai acontecer. Por exemplo, uma dificuldade familiar, uma falência na empresa, a perda do emprego. Né? São dificuldades diversas que acontecem conosco. Né? E como mudar então essas dificuldades em nossas vidas? Para cada um é particular essa mudança, é particular essa aceitação. Por quê? Porque eu perdi o emprego, eu vou agir, eu vou aceitar de uma maneira, ou nem vou aceitar a perda. Para outro, normal, eu vou para frente, eu vou estudar, eu vou partir para outra. E eu não aceito a perda de emprego e fico sofrendo, martirizando, falando mal do patrão, falando mal das atitudes que aconteceram comigo, falando mal de tanta coisa, de tantas pessoas. Então é muito particular, onde as pessoas, naquele momento de dificuldade, devem, sim, orar, pedir um equilíbrio, né, para poder dar sequência e deixar para trás essas aflições. Mas, quando isso acontece, quando vem os tormentos em nossas vidas, é natural um período, eu vou colocar entre aspas, um período de luto. Por quê? Porque nós não somos de ferro. Nós temos sentimentos e aquela dificuldade ela chega e te abala, e te maltrata, e te coloca para baixo, te deixa triste, aborrecido. Mas o problema é que da não aceitação é que
muitas vezes ela pode causar até um problema aqui, ó, nessa região no pescoço. Por quê? Porque você entra num processo de vitimismo, um processo de coitadismo, e aí você faz assim com o pescoço. E se encolhe e começa a dizer, tá vendo o que aconteceu comigo? Isso não se faz. Olha só, coitado de mim, eu sou uma pessoa tão boa. Eu nunca fiz mal para ninguém, nem para uma formiga. Se vitimiza, então a tendência é você torcer a cabecinha para o lado, assim, ó, para que as pessoas sintam pena de você. Para que as pessoas te olhem e dizem, nossa, essa é uma sofredora, essa pessoa sofre. Né? Tem um amigo meu, palestrante, ele diz assim, nós não somos flor que se cheire, nós não somos vítimas, nós não somos coitados. Se nós estamos passando por um problema sério, uma dificuldade, como eu disse, nós plantamos e hoje nós estamos colhendo, né? Muitos dizem assim, mas eu sou uma pessoa boa, mas não me tirem do sério, porque senão a gente já passou a não ser mais boa. Então não tem bondade. Então quer dizer, tudo aquilo que acontece conosco, o responsável somos nós mesmos. Nós estamos em processo de ser pessoas, de ser espíritos bons, mas ainda no atual momento em que a Terra está passando de provas e expiações, ainda nós não somos. Nós não estamos iluminados. Né? Nós sentimos dó de nós mesmos. E esse sentimento de dó elimina as nossas forças. Ele ainda nos traz mais aborrecimentos, ainda nos traz mais tristezas. Né? Eu me torno uma pessoa reclamona, uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa que tem mal com a vida, que tudo está ruim, nada presta, né? E ainda começo a contaminar os que estão ao meu lado, que é muito grave também, né? Então, essas dificuldades que aparecem em minha vida, nós temos que tomar consciência que são para nos libertar, para nos auxiliar, não é um castigo, né? Uma frase que de Meimei diz que às vezes o mal em nossa vida é o bem mal interpretado. E raras vezes que paramos para pensar e analisar o que está acontecendo com a gente, e nós podemos perguntar, mas por que isso? Né? Por quê? Então nós devemos aceitar e confiar mais em nosso Pai. Nós temos que, nesses momentos, lembrar que tem um Deus que nos ama, que sempre está nos proporcionando momentos para nós evoluirmos. E mesmo nos sofrimentos, não é castigo, é oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Para que essa aceitação que nós devemos ter, elas vão proporcionar que as provas, ou seja, melhor dizendo, as provas que são impostas para nós durante as nossas vidas, elas são provas muito menores do que as dívidas que nós temos, porque elas vêm como se fossem parcelas para nós ir resolvendo. Porque se essas provas viessem tudo de uma vez só, nós não suportaria. Com certeza nós não suportaria. Então ela vem. Então por que não aceitar? Por que achar que as provas são muito grandes? Deus não dá o fardo maior que nós possamos carregar. Ele sabe certinho o que nós vamos conseguir carregar, as provas. Ele nunca dá o fardo maior do que podemos carregar. Né? E tudo em nossas vidas tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Até as coisas do nosso dia a dia, um engarrafamento, por exemplo, no trânsito, ou você perdeu o ônibus, ou o avião,
né? Às vezes você vai sair de casa e esquece a carteira, o óculos, já atrapalha tudo lá na frente, e aí você às vezes não relaciona que isso às vezes pode ser a mão divina te livrando de muitas coisas. Mas muitos perguntam às vezes para alguém que ia pegar um ônibus ou um avião e não deu tempo, perdeu a hora, perdeu o horário, perdeu o ônibus que ia até no aeroporto, e esse avião teve um acidente, ou o ônibus teve um acidente. Pergunta qual que é a atitude que ele vai ter em relação a isso. De imediato ele vai ter uma aceitação e vai ver que foi a melhor coisa que aconteceu. A mão de Deus age sempre em nosso favor. Nunca na intenção de nos prejudicar. Nunca. Né? Não é fácil nesse período em que estamos passando por sofrimento, por aflições, né? Não é fácil, porque nós estamos mais voltados, como eu disse ali atrás, para o nosso umbigo. Nós mergulhamos nesse coitadismo e fazemos o nosso problema com o problema. Né? Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Até a semana passada a palestra era sobre gratidão. Se nós pararmos hoje e começar a analisar o que tudo nós podemos ser grato, desde que nós levantamos, desde que nós vamos dormir, nós respiramos, nós temos alimento, nós temos um lar, temos abriga, nós temos um familiar, nós temos amigos, né, como diz a leitura, nós temos uma orientação divina que nos ajuda a seguir um caminho. Gratidão. Nós agradecemos pouco e achamos muitas vezes que estamos sendo injustiçados. A palestra da semana passada é muito importante sobre a gratidão. Na nossa vida, antes de nós reencarnarmos, é feito um projeto, é feito um plano para a gente vir para cá. Um plano de resgatar as nossas dívidas, um plano, né? E aí a gente mergulha no nosso corpo e esquece esse programa, né? E aí eu começo a questionar, mas eu não pedi para nascer, olha quanta dificuldade, porque uns dizem eu joguei pedra na cruz. Quantas pessoas eu já escutei falar isso? Né? Sempre a minha felicidade eu jogo para alguém. Sempre para a minha infelicidade tem alguém que é culpado. Eu estou assim por causa do meu chefe, eu estou assim por causa da minha mãe, eu estou assim porque lá na minha infância, a minha mãe ou meu pai, porque fulano de tal me deixou quebrado, fulano de tal brigava comigo. Então eu projeto essas dificuldades para os outros e eu não consigo mergulhar dentro de mim e ver que está aqui dentro essas dificuldades e também está aqui dentro a solução. Mas o que, enfim, para que serve a aceitação? Para que serve aceitar os fatos como eles estão ocorrendo? A aceitação, ela tem a real situação que ocorre na aceitação é que ela faz com que você sofra menos as dificuldades pela qual você está passando. Sem essa aceitação, você vai fazer
uma tempestade em um copo d'água. Por outro lado, aceitando, essas dificuldades elas tendem a amenizar. E como eu disse lá no começo, você busca um equilíbrio, você busca uma paz mental. Então, aceitar as dificuldades é uma questão de inteligência, é uma questão de saúde, porque você aceitando as dificuldades, você aceitando, não guardando o rancor, não guardando mágoa dos fatos ocorridos no passado, aquilo vai livrar você de amanhã, mais cedo ou mais tarde, você adquirir uma doença. Porque quando você guarda sentimentos, quando você guarda mágoas dentro de si, é como se você estivesse guardando veneno em você. E uma hora ou outra esse veneno vai derramar e vai surgir uma dificuldade física. Mas também essa dificuldade física já é um processo da cura. A doença já é um processo da cura do espírito. Mas não precisa ser assim. Porque a aceitação faz com que você sofra menos. Só para refletir, quando caímos é que podemos levantar. Quando fazemos exercícios físicos é que pegamos resistência. Quando aceitamos as dificuldades da vida, tentando mudar as que são possíveis, é que crescemos e vamos aparando nossas arestas para adquirir paz e ajudar outras pessoas a ter paz. Quando temos aceitação, como eu disse agora, nós sofremos menos. Aceitação também é a prática da humildade, ou seja, é o reconhecimento de que ainda temos muito que aprender e crescer. E no mais, no Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor, espera nele. Ou seja, aceite e descansa no Senhor. Não se inquiete. Tem uma escritora, ela é paulista, ela até morou em Florianópolis, mas depois ela foi para os Estados Unidos e ela escreveu algo sobre aceitação que eu achei muito importante. Ela diz assim: eu tive que aceitar que eu vim ao mundo para fazer algo por ele, para tentar dar o melhor de mim e deixar rastros positivos da minha passagem, e em dado momento partir. Eu tive que aceitar que o meu corpo nunca for imortal, que ele envelhecerá um dia e acabará. Eu tive que aceitar que meus pais não vão durar para sempre, e que meus filhos pouco a pouco escolheriam os seus caminhos e prosseguiriam as suas caminhadas sem mim. Eu tive que aceitar que eles não eram meus como supunham, e que a liberdade de ir e vir também é um direito deles também. Eu tive que aceitar que todos os meus bens me foram confiados por empréstimos, que não me pertenciam e que eram tão fugazes como fugaz era a minha própria existência na Terra. Eu tive que aceitar que os meus bens ficariam para o uso de outras pessoas, quando eu já não estiver mais por aqui. Eu tive que aceitar que o que eu chamava de minha casa era só um teto temporário, que mais dia menos dia seria abrigo terreno de outra família. Eu tive que aceitar que o meu apego às coisas só apressariam ainda mais a minha despedida e a minha partida. Eu tive que aceitar que os meus animais de estimação, árvores que eu plantei, as flores e as minhas aves eram mortais e não me pertenciam. Foi difícil, mas tive que aceitar. Eu tive que aceitar que as minhas fragilidades, os meus limites, a minha condição de ser mortal, de ser atingível,
de ser perecido. Eu tive que aceitar para não perecer. Como eu disse lá, aceitação para não sofrer. Eu tive que aceitar que a vida sempre continuaria com ou sem mim, e que o mundo em pouco tempo me esqueceria. Eu me rendi e aceitei o que tinha que aceitar. Aceitei para deixar de sofrer. Para deixar fora o meu orgulho, a minha prepotência, e para voltar à simplicidade da natureza que trata todos da mesma maneira, sem favoritismo. Humildemente, te confesso que foi preciso fazer cessar umas guerras dentro de mim. Eu tive que desarmar e abrir os meus braços para receber e aceitar a minha tão sonhada paz. Vamos deixar a vida fluir. Essa era a minha pequena mensagem, a minha pequena pesquisa. E agradeço a atenção de todos. Que Deus nos abençoe.